Quem sentiu a presença de Deus aí, irmão? Pegue a sua Bíblia sob seu assento. O Evangelho escreveu Lucas, apenas um versículo, capítulo de número 10. O Evangelho escreveu Lucas, capítulo de número 10. Aleluia. Oh Senhor, Tu és santo, santo, santo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Versículo de número 18. Apenas esse versículo chave diz assim: E disse-lhes Jesus: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Fecha a sua Bíblia, coloque sobre o seu assento, recline a tua fronte, feche os teus olhos. Senhor, nós te glorificamos e bendizemos o teu nome, que é sobre todo nome, Senhor. E a tua palavra diz que diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor. E nós te glorificamos, Senhor, porque tu, Senhor, nos amou. O apóstolo Paulo, Senhor, nos ensina dizendo que tu prova o teu amor para conosco, que nós, sendo ainda pecadores, morreu por nós na cruz. Oh, pela cruz nós temos acesso ao Pai, e nós te glorificamos e te bendizemos, em nome de Jesus teu Filho, amém e amém. Jesus, podeis assentar, meus irmãos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa noite, e eu gostaria de, nessa pergunta, eu não vou esgotar todo o que nós podemos aprender sobre a pergunta, mas eu quero nessa noite destacar um ponto, pelo menos, que talvez você vai enxergar e vai refletir um pouco diferente sobre essa pergunta: por que Satanás te odeia? Pastor, que pergunta forte essa. Por que Satanás te odeia? Porque Satanás, quando olha para você, ele tem um ódio mortal de você. Se nós pegarmos os textos bíblicos, que nos dão uma certa expressão, característica, ou uma ideia de quem é a figura de Satanás, nós vamos começar a entender algumas coisas a respeito dessa figura que faz parte dessa luta pela sua alma. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia nesse instante, assentado do jeito que você está, e abrisse ela no livro do profeta Ezequiel. Pegue a sua Bíblia. Vou pegar uma tradução um pouquinho diferente da sua Bíblia. Eu sei que o pessoal da mídia ali, eu já tinha combinado uma versão com eles, mas eu vou ler um pouquinho diferente. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Antes dessa figura se chamar Satanás, antes dele se chamar Lúcifer, o nome dele
Perdão, antes dele se chamar Satanás, antes dele se chamar diabo, o nome dele era Lúcifer. Pastor, mas não existe essa palavra na Bíblia. É verdade. Essa palavra você vai encontrar numa versão latina, ou seja, numa linguagem da língua romana, numa tradução que foi feita do hebraico, ou seja, do livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, para uma versão latina que o imperador de Roma queria ler, que foi feita por 70 anciões judeus. E lá, que eu vou ler com você aqui, que é o que você encontra na sua Bíblia, está escrita a expressão estrela da manhã. Se encontra lá no versículo, perdão, não está no livro de Ezequiel, está no livro de profeta Isaías, mas eu vou ler Ezequiel com você. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 12, você vai encontrar essa expressão, estrela da manhã. Talvez uma outra tradução, estrela d'alva, que traduzido para o latim, Lúcifer, aquele que emana luz, daquele que irradia a luz. Aí você já imagina comigo, qual é o folclore popular, ou a tradição, o que ela colocou na mente das pessoas? Quando você fala em diabo, você fala em Satanás, o que vem à mente das pessoas? Vem um desenho de uma figura avermelhada, com um cavanhaque, com chifres na cabeça, com pés de bode, uma cauda com um final, com uma seta pontaguda e com um tridente na mão. Não foi assim? Que a cultura, a tradição popular, a cultura popular desenha o adversário? É assim ou não é, irmãos? Mas você vai ver que o nome na Bíblia dele não é esse. O nome da Bíblia dele, e é o que eu vou ler com você agora, primeiramente no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. E está escrito ali no versículo de número 12. Mas pastor, aqui é uma descrição, e você vai ler aí no versículo de número 12, fala sobre um rei persa. Mas no contexto todo desse texto que eu vou ler com você, é claro que não está falando de um rei persa, porque um rei persa não era desse jeito. E aqui o texto bíblico diz assim, e aí eu vou partir direto do assim diz o Senhor Deus. Quem achou aí, diga amém. Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Você sabe o que a palavra sinete quer dizer? A palavra sinete quer dizer selo, selo da perfeição, cheio de sabedoria. A palavra sabedoria tem muito contexto com o que se faz com conhecimento. Ser sábio não é ter conhecimento, qualquer um pode ter conhecimento, mas ser sábio é o que você faz com esse conhecimento. É o que fazer com esse conhecimento. Aqui a Bíblia está dizendo que além de ele ser o selo de perfeição, ele sabia o que fazer com conhecimento. Uma terceira qualidade, perfeito, aqui a tradução que você está vendo, a minha diz formosura. Ou seja, tem cauda aqui, irmão? Tem chifre aqui? Tem pé de bode? Não, irmãos. Satanás não tem nada disso. Pastor, mas ele caiu do céu, tem a teoria não sei do que. Irmão, quando ele cai do céu, o que ele perde é a sua glória. Não diz que ele fica feio. Quem entendeu, diga amém. O diabo quer realmente que você veja ele como um monstro, viu, irmão? Porque se fosse desse jeito e o diabo chegasse perto de você, das duas uma, escreve aí.
Se o diabo chegasse perto de você, ele fosse chifrudo, guampudo, vermelho, de cauda e tridente na mão, de duas uma, ou você disparava, corria feito doido, ou se você fosse um crente pentecostal, canela de fogo, você dizia, eu te repreendo, Satanás. É assim, não é, irmão? Amém? Mas às vezes Satanás age, irmão, você nem percebe. Ele trabalha e você nem vê. A Bíblia fala aqui, irmãos, que ele estava no Éden, jardim de Deus, ele era, irmãos, ornamentado, bonito, com tudo que você possa imaginar. Eu não vou ler aqui o texto, você pode ler o texto. Eu quero contextualizar isso para os nossos dias. O que é uma pessoa adornada? Geralmente, quando você vê aqueles filmes de época, ou aqueles filmes com pessoas que pertencem ao corpo militar, e você vê aquelas fardas reluzentes, você vê aquelas medalhas, o que é aquilo ali, irmãos? Adornos. É como se você visse uma visão de uma pessoa exatamente dessa forma, adornada, perfeito. Eu me lembro quando eu servi no quartel, você tinha que passar aquela farda e tinha que aparecer o vinco da farda. Eu me lembro quando nós íamos para troca da guarda, havia a inspeção do sargento da guarda. Ele via se o seu coturno estava lustrado, ele via se a sua farda estava passada, ele via se o seu cap, no meu tempo era aquele boné, um gorro, estava alinhado, passado, limpo. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia dá essa característica dele. E de toda a criação de Deus, ele era o selo da perfeição. É como se todas as demais coisas criadas por Deus fossem comparados a ele. A Bíblia vai falar aqui, irmãos, no versículo 14, tu és o querubim da guarda ungido, e te estabeleci, e permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. O cara não era fraco, irmãos. O cara não era fraco. Ele estava na presença do Senhor. Quando Deus cria as hostes angelicais, eles têm um propósito específico antes da criação do homem. Qual era, pastor? Se você ver Isaías capítulo 6, você vai ver o profeta Isaías tendo uma visão do monte do Senhor. Quem já leu, já viu aquela visão do profeta Isaías. Começa ali, no ano que morreu o rei Uzias. Eu vi a glória do Senhor. Eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. E no trono do Senhor havia querubins com 6 asas. Com 2 eles cobriam os pés, com 2 eles cobriam o rosto, porque eles não se acham dignos de olhar para o trono do Senhor. Com 2 asas eles voam, e eles dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Os anjos foram criados para adorar ao Senhor. Eles estão em constante glorificação do Senhor. A função de Lúcifer, com a sua beleza, com a sua formosura, com a sua perfeição, era adorar ao Senhor. Era exaltar o Senhor. Ele estava no monte santo de Deus.
Aí você imagina comigo, porque você não tem no livro de Gênesis o lapso temporal. O que é lapso temporal, pastor? A quantidade de tempo entre o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, sexto dia da criação. E olha que coisa maravilhosa. Se você pegar o livro de Gênesis, você vai ver, irmãos, no capítulo 2, o verso de número 15 e 17. Você vai ver ali no capítulo de número 2, que Deus, no sexto dia, depois do primeiro, depois do segundo, depois do terceiro, depois do quarto, depois do quinto, não tem um lapso temporal. Deus, depois de ter criado todas as coisas com a sua palavra, com o que, irmãos? Com o que Deus criou? Palavra. Se você pegar o primeiro versículo da Bíblia Sagrada, diz: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Ponto. E disse Deus: haja luz. Deus cria com a sua palavra, com o verbo, com o logos, com a sua palavra Ele cria tudo. Deus vai criando todas as coisas, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia, todas as coisas Deus cria com a palavra. Mas no sexto dia Deus para. No sexto dia o Pai, o Filho e o Espírito Santo param. Um olha para o outro. Pastor, está escrito isso na Bíblia? Não, mas dá a liberdade de eu entender dessa forma, irmão. Olha um para o outro e diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a sua imagem e semelhança Deus o criou. Espera aí, irmão. Até o quinto dia Deus cria tudo com a palavra. No sexto dia Ele para e cria um indivíduo diferente de toda a sua criação, mediante a um consenso. De todas as coisas criadas, Deus não usa um modelo Deus. Deus cria apenas pela sua palavra. E Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a sua imagem e semelhança Deus o criou. Dá para dar um glória aí, irmão? Olha aí para essa pessoa que está a 2 metros de distância de você e diz assim: ei, você sabia que você é a imagem e semelhança de Deus? Ei, você sabia que você é a imagem e semelhança do Altíssimo? Deus prepara, diz a Bíblia lá no livro de Eclesiastes, que quando você morre, a nossa vida, diz ali o pregador, é como um vaso de ouro e um fio de prata. Corta-se o fio, quebra-se o vaso e foi-se a nossa vida. E nós voltamos à nossa casa eterna. O que ele quer dizer? Que nós voltamos ao pó que éramos e o Espírito volta a Deus que o deu. Por quê? Porque quando Deus cria o homem, ali no sexto dia, Ele modela. Irmãos, preste atenção. Não é aqui uma teoria humanista, não é uma supervalorização do homem, mas eu estou falando do homem antes de ele cair no pecado, eu estou falando do homem antes da tentação, eu estou falando do homem antes de ele se tornar escravo de Satanás.
eu estou falando do homem no estado de perfeição. Deus vai ali, irmãos, e modela aquele corpo inerte do pó da terra, da argila, e chamou Deus aquele boneco de Adão, porque ele fez da argila que é vermelha, por isso o nome Adão quer dizer avermelhado. Você sabe que existe uma teoria de um professor cristão cientista que trabalhou na NASA, se chama Adalto Lorenzo. Ele fez um estudo sobre a colorometria do homem. Ele diz que a única possibilidade de o homem ser tão diversificado, é tão verdade, irmão, que aqui você vai encontrar amarelo, branco, né, só não tem azul, mas amarelo, branco, preto, você vai encontrar moreno, mulato, você vai encontrar diversos tipos de tonalidade de pele. A única possibilidade de acontecer isso é a cor avermelhada. Tinha que ser colorado, né, irmãos? Ali o Marcos já deu glória a Deus, irmãos. Quem entendeu, diga amém. Fazer o que? Deus é Deus, irmão. O professor Adalto Lorenzo diz que o Adão, porque na colorometria, se você pegar toda aquela tabela de cores, a cor negra, ou seja, a ausência de luz, numa tabela, ela é MM, M maiúsculo, M maiúsculo. Se você pegar o branco, albino, lá do outro lado da tabela, ele é MM minúsculo. Quem está entendendo, diga amém. E todas as combinações dá em Adão, avermelhado, M maiúsculo, M minúsculo. Quem pode dar uma glória a Deus aí, irmão? Seja branco, seja negro, seja pardo, seja amarelo, seja que cor for, irmãos, todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus aí, meu irmão? Você pode glorificar o Senhor? Aleluias! Deus pega aquele boneco avermelhado, inerte, sem vida, e ele diz o quê? Agora nós vamos dar vida. E a Bíblia diz que Deus faz assim nas narinas daquele boneco inerte, sem vida. E quando aquele vento, você sabe que a palavra vento no original significa sopro. E a palavra no original sopro ou vento quer dizer espírito. A mesma palavra usada na Bíblia para espírito é vento e sopro. Quem lembra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, estavam todos reunidos. Aleluia. Oh, aleluia. Quem está entendendo aqui, irmão? Quando aquele vento entra nas narinas, a Bíblia diz que aquele boneco inerte, avermelhado, salta e se torna alma vivente. E Deus olha e diz assim: é muito bom o que eu fiz. Não, olha para o irmão que está pertinho de você e diz assim: é muito bom que Deus te fez. Você é resultado de um trabalho das mãos de Deus. Você é resultado de uma conexão daquilo que Deus criou, amassou, modelou com parte do seu próprio ser. Meu irmão, Deus tirou uma partícula dele mesmo, do seu espírito, e soprou dentro de você, e você é alma vivente. Você é resultado de um projeto pessoal de Deus. E a Bíblia diz que depois que Deus cria Adão e Adão se torna alma vivente, a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, vinha Deus. Vinha Deus estar com Adão. Meu Deus do céu. Eu tento imaginar, irmãos, na minha mente limitada, qual eram as conversas de Adão com Deus. Porque a Bíblia não dá o lapso temporal. O que é o lapso temporal mesmo, irmão? A quantidade de tempo entre a criação
e a queda do homem. Eu não sei se passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. O que eu tenho certeza e convicção, e eu posso pregar para você, é que enquanto entre a criação e a queda do homem, todos os dias, na viração do dia, Deus estava no jardim. Adão, o que você fez hoje? Deus, vou brincar um pouquinho aqui para descontrair, tá bom, irmãos? Hoje eu dei nome para 2 animais. Qual foi, Adão? Eu cheguei para um e disse assim: você é porco e você é porca. Cheguei para outro, Deus, um animal robusto. Você é um cavalo e você é uma égua. A Bíblia diz que Adão deu nome a todos os animais. A Bíblia não diz qual é o lapso de tempo, ou seja, a quantidade de tempo que levou entre Deus, que Adão andou sozinho no jardim e que Deus criou Eva. Aí você tenta imaginar, está Lúcifer, o bonitão, cheio de glória, andava no meio das pedras afogueadas, todo adornado, todo bonito. Aí ele vê Deus, ele vê o poderoso, o eterno, sair do trono dele, para descer ao Éden. E o que Deus tinha com o homem no jardim, irmão? Comunhão. Vou repetir aqui, irmão, vai que você dá um glória. Deus tinha com Adão comunhão. Você consegue entender nos versículos bíblicos que todos os seres angelicais são dotados de livre-arbítrio. Por quê? Porque se você pegar o texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, você vai ver que o dragão, e aí olha que interessante, lá no capítulo 12, versículo 4, não é um texto apocalíptico para o futuro, mas é um texto que revela o que aconteceu no céu. Quem está entendendo, diga amém. Fala sobre o dragão, aí vai ter um entre vírgulas no texto, dizendo, a antiga serpente. E ele se rebela contra Deus. E quando ele se rebela contra Deus, há uma analogia, há uma linguagem de figura, ou seja, uma linguagem comparativa. Quem está entendendo? Que esse dragão, com a sua cauda, ele consegue derrubar 1/3 das estrelas do céu. Quem é essas estrelas do céu? Anjos. Lúcifer, quando ele se revolta, quando se acha nele a iniquidade, eu recomendo você assistir aqui nas nossas mídias. Quem estava no culto de sexta-feira aqui, levante a mão. Você que está no culto de sexta-feira, você sabe o que é iniquidade. O iníquo. Vou deixar você na curiosidade de você assistir a mensagem de sexta-feira. Na sua iniquidade, quando achou a iniquidade dele, aí se cumpre o versículo que eu li. Eu vi a Satanás cair do céu como um raio. Ou como um raio, eu vi a Satanás cair do céu. Porque no céu, irmãos, não fica iniquidade. No céu não entra pecado. No céu, irmãos, não entra nada que contamina. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 14, o versículo de número 12. Quando ele vê o homem andar com Deus todos os dias, quando ele vê o homem tendo comunhão, coisa que ele nunca teria, porque a sua função era adorar. Lúcifer foi criado para adorar. A Bíblia diz, aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12, preste atenção. Olha o que diz o texto do profeta Isaías. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que dizias, deliberar é dizer, ele dizia para si mesmo,
deliberava as nações, tu que dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Se você fizer a ligação com Apocalipse capítulo 12, versículo 4, estrela do céu, o que, irmão? Anjos. Ele está dizendo assim: eu subirei acima daqueles que são meus pares. O que é meus pares? Aqueles que são da mesma categoria que eu. Eu vou subir acima deles, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação. Onde é que ele andava, irmão? Quer dizer que ele não andava mais. E ele está dizendo: eu vou colocar o meu trono acima dos meus pares, acima daqueles que são meus semelhantes. Eu vou subir no monte do Senhor de novo. Eu vou me assentar da banda dos lados do norte, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Eu quero que você entenda nessa noite. Qual foi a pergunta que eu fiz no início da mensagem? Por que Satanás te odeia? Por que Satanás te odeia? Porque toda vez que ele olha para você, ele vê aquilo que ele nunca vai poder ser. Não, talvez você não me entendeu. Toda vez que ele olha para você, ele é lembrado que ele nunca será o que você é. Espera aí, pastor, não estou entendendo nada. Vou lembrar você. Ei, meu irmão, pelo amor de Deus, presta atenção na mensagem. Entenda o que Deus está falando contigo. Aí você vai entender por que o diabo luta tanto contra você. Por que o diabo quer fazer todo dia armadilha para você cair. Por que o diabo luta contra você, para que você pare na fé, para que você esfrie na fé, para que você não venha na igreja, para que você não desenvolva o seu chamado, para que você não faça nada para Deus, para que você fique aí, irmão, congelado, parado, parece um freezer. Você entendeu o último trecho que eu li do versículo? Eu vou subir acima das estrelas de Deus. Eu vou entrar onde Deus mora, onde Deus está sentado. Eu vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. Eu vou reinar nas mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Pastor, não estou entendendo nada. Vamos voltar para o sexto dia da criação? Deus para tudo que está fazendo. Já tem gente entendendo aí. Aleluia. Deus para de fazer tudo pela palavra, e Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e a sua imagem e semelhança os fez. Oh, aleluia! Você é o desejo do diabo, meu irmão. O diabo desejou ser semelhante ao Altíssimo e nunca será. Você foi criado em imagem e semelhança. Você pode glorificar o Senhor ou vai ficar parado, irmão? O diabo odeia você por isso. Toda vez que ele olha para você, ele vê o seu rancor, a sua tristeza, a sua amargura, porque ele nunca será o que você é. Mas não se engane, ele não se dá por vencido. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, verso 4, que ele é a antiga serpente. Quando Deus ele cria a mulher, a Bíblia diz que um sono profundo o Senhor faz cair sobre Adão, tira uma das suas costelas, coloca a carne no lugar e cria a mulher, imagem e semelhança.
Deus dá uma ordenança: de todas as árvores que estão no jardim podereis dela comer, mas a que está no meio do jardim, dessa não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Havia duas árvores no meio do jardim, uma árvore da vida, a segunda árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu já vi pastores pregar a respeito à posição teológica deles. Não farei disso uma doutrina, irmãos. O que é uma doutrina? Algo reiterado, configurado, explícito nas Escrituras Sagradas, com mais de uma fonte doutrinária nas Escrituras. Quem entendeu, diga amém. Você precisa de mais de um texto firmando essa doutrina. Então o que eu vou falar para os irmãos aqui não é doutrina, é teoria. E quem entendeu, diga amém. Antes do pecado, o homem era eterno, sim ou não? Quem concorda, diga amém. O homem vivia para sempre antes do pecado, sim ou não? Quem concorda, levante a mão. Quem não concorda, levante a mão. Os indecisos. Estou brincando, irmãos. Teoricamente o homem é eterno. Você não vai encontrar nenhuma afirmação na Bíblia Sagrada sobre a eternidade do homem, mas dá a entender porque ele não tem pecado, e a Bíblia diz em Hebreus que o salário do pecado é a morte. Então, se o homem não havia pecado, não era habilitado a morrer. Então, teoricamente, eu posso afirmar que o homem era eterno. Então, se o homem era eterno e havia uma árvore da vida, que o fruto dela, ao ser comido, produzia o quê? Vida. Se o homem comesse desse fruto, teria algum problema? Não. Alguns dizem que o homem não comia desse fruto, mas a Bíblia diz que ele não podia comer da árvore, uma árvore que estava no meio do jardim. Quando a antiga serpente chega para Eva, que está ali, dando, quem sabe, uma andada no meio do jardim, e ela olha, e a Bíblia diz que quando ela olha para o fruto, ela vê que o fruto é desejável. E a antiga serpente fala para ela: por que você não come? Não, não posso, porque é uma ordenança de Deus, dizendo que se eu comer desse fruto, Ele falou para mim, falou para Adão, que eu não posso comer, podemos comer de todas as árvores que estão no jardim, menos desta, porque no dia que dela comermos, nós vamos morrer. Eles nem sabiam o que era morte, mas eles já tinham o conceito. Foi a primeira lei de Deus, irmãos, e a primeira lei de Deus é uma lei penal. Por quê? E de pena capital. Por quê? Porque uma vez quebrada, a sentença era a morte. Quem entendeu, diga amém. Irmão, você sabe qual é a especialidade de Lúcifer quando cai se torna diabo e Satanás? É um dos nomes dele: enganador. Ele é um especialista em colocar dúvida na palavra que Deus te deu. Quem entendeu? Não. Olha, irmão, Satanás, a antiga serpente, ele tenta Eva com o desejo dele. Você já notou isso? Quem notou isso? Você já tinha lido o texto e se apercebido disso? Ele tenta Eva com o próprio desejo dele. O que ele diz para Eva? Não. O que ele não quer é que você seja igual. Você já tinha notado isso, irmão? Ele não quer que você seja igual a ele, porque no dia que você comer, você será igual a ele. Você já imaginou isso dentro da cabeça de uma pessoa? Eva vai lá e nhaque. A Bíblia diz que ela dá ao seu marido, e os olhos dos ambos são abertos. E a Bíblia diz que eles viram a sua vergonha.
Pastor, é a genitália? Irmão, não tem nada a ver com a genitália. A vergonha é da culpa pelo ato praticado. A culpa nos faz ter vergonha. A culpa nos faz se esconder. Todos os dias Deus vinha na viração do dia. Naquele dia veio Deus e cadê Adão? Adão estava com vergonha. E a Bíblia diz que foram abertos seus olhos e viram que estavam nus. E o que ele quis fazer? Cobrir a sua vergonha. Quem está entendendo aqui o que Deus está falando? Quando o homem peca, irmãos, sabe o que acontece? Quebra a aliança. A aliança é um símbolo da comunhão. Quem é casado aqui tem aliança? Quando você olha para essa aliança, você lembra que você tem comunhão, que você tem pacto, que você tem um contrato, que você tem uma palavra, que são os votos, que você tem compromisso, que você tem companheiro, que você não está sozinho. Ah, irmão, você não está entendendo, irmão. Quando o homem quebra a aliança ao pecar, irmãos, por isso que para Deus não existe, irmãos, tamanho de pecados, um pecado é maior que o outro, mas tem pecados que são abomináveis, ou seja, que ferem Deus na sua intimidade, que é o pecado do adultério. Porque quando um homem adultera, ele quebra a aliança, ele quebra o companheirismo, ele quebra a comunhão, ele quebra, irmãos, o voto, ele quebra a aliança, ele quebra o contrato, ele quebra o respeito, ele quebra, irmãos, o amor. Irmãos, é a pior coisa que existe. Por isso que no livro do profeta Isaías, Deus compara Israel por abandonar a legítima fé, abandonar os preceitos da palavra de Deus, abandonar a verdade a uma prostituta adúltera. Credo, pastor, não vai ler Bíblia. Agora, do mesmo jeito que lá no livro do profeta Oséias, Deus diz para Oséias: vai lá, oh glória a Deus, e traz ela de volta. Como é que Deus fez para trazer você de volta? Irmão, eu queria pelo menos mais umas 2 horas aqui para pregar para você, mas eu sei que eu não posso cansar você. Como é que Deus faz? Porque quando você peca, quando Adão pecou, e a carta aos Coríntios diz que por meio de um homem entrou o pecado no mundo, mas também por causa de um homem entrou a vida eterna. Como é que Deus faz para trazer você de volta? Como é que Deus faz para satisfazer a sua própria justiça? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando Eva cede, Adão cede, e eles pecam, quebra a aliança, eles se tornam inaceitáveis, eles são expulsos do jardim. Por quê? Porque lá no jardim tem a árvore da vida. Antes eles podiam comer, agora não pode mais, são expulsos, eles não podem, porque senão o pecado vai se perpetuar, o pecado será eterno. Então Deus expulsa eles do jardim, retira eles da sua presença. O homem não pode mais entrar na sua presença. Mas olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim: ei, Deus te amou de tal maneira que Ele pegou o seu Filho Jesus Cristo e Ele enviou, e naquela cruz Ele reestabeleceu a aliança. Para encerrar, irmão, lembra da última Páscoa? Pastor Nelson leu aqui
Lucas, capítulo de número 22. Se vocês pudessem imaginar como eu estava ansioso por comer convosco esta última Páscoa. Porque comerei desta aqui e não comerei mais, até que se cumpra no reino dos céus. Havendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Ei, irmão, vem comigo, presta atenção, vamos para o texto bíblico. Depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: xalabaçou, este cálice é o novo testamento no meu nome. Aleluia. Outra tradução: este cálice é a nova aliança. Aliança, aliança. Ei, Satanás achou que tinha destruído você. Satanás achou que ele tinha maculado a tua semelhança. Satanás achou que ele tinha arrebentado com você e que nunca mais você teria acesso. Mas agora, diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 6, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, trazendo salvação a todos, a todos. Essa aliança é para quem quer, essa aliança é para todos, essa aliança é para todos que desejam. Ei, meu irmão, se você deseja, Deus restitui. Se você deseja, Deus restaura. Se você deseja, Deus perdoa. Basta você se arrepender. Aleluia. Fique em pé. Orianda labaçoberrevias. Você entendeu o porquê de tanta luta, irmão? Você entendeu por que o diabo se levanta com tanta fúria contra você? Porque ele nunca vai ser o que você pode ser. Ele pode até por um instante ter roubado a tua semelhança, mas quando Cristo, lá naquela cruz, aí, fecha os olhos, fecha os teus olhos. Imagina comigo, imagina comigo, meu irmão. E passava um e dizia: curou a tantos e não pode curar-se a si mesmo. Daqui a um pouco passa outro e dizia: salvou a tantos e não pode salvar-se a si mesmo. Desça da cruz, aleluias, libertou a tantos, não pode libertar-te a ti mesmo. E ele sofreu tudo calado. Senhor, meu Deus, Jesus. Daqui um pouco ele levanta a sua voz e diz: Lama sabachthani. Ei, Pai, por que me desamparaste? A Bíblia dá a entender que Deus vira as costas para não ver, irmãos. Sabe por quê? Por você. Por você. Lá, algumas horas anteriores, no jardim do Getsêmani, ele transpirou, e o seu suor torna-se em gotas de sangue, e ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E ali diz a palavra que ele levou sobre si os nossos pecados. Os pecados de muito ele levou sobre si. O profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz, no capítulo 53, sim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos realiançados, nós fomos ligados de novo, nós fomos redimidos. E daqui um pouco, irmãos,
ele olha para o céu e diz: ei, Pai, está, Tetelestai, está consumado. A aliança está feita, o pacto está renovado, a obra está terminada. Isaías olha nesta visão do Messias, do ungido de Deus, e ele diz: e ele viu o trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Sabe quando Jesus olha lá do trono de Deus, porque a Bíblia diz que ele está à destra do trono de Deus. Apocalipse disse: como eu venci, você vai vencer. E ali em Apocalipse diz que ele se assentou com seu Pai em seu trono. Quando ele olha de lá, ele vê você. E ele diz: a minha alma está satisfeita pelo trabalho, a minha alma está satisfeita pelo sofrimento, a minha alma está satisfeita pelas marcas da cruz. Aquela cruz não era para ele, irmão, aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz era de Barrabás, aquela cruz era para mim e para você. Mas ele disse: Pai, está consumado. Você sabe uma coisa impressionante, irmão? Fique com os olhos fechados, escute só com o ouvido para que desça ao seu coração. A morte não podia matar Jesus. Por quê, pastor? Porque ele era justo. O próprio Pilatos disse: eu não vejo nesse homem algo que o condene. Ele não tinha pecado, e a Bíblia diz que a morte só tem poder sobre o pecador. Então como é que ele morreu, pastor? Ele mesmo dá a resposta em João capítulo 17, ele diz: a minha vida ninguém tira, mas eu a dou pelos meus amigos. Eu a dou. E quando ele diz Pai, lembra que eu falei lá em Eclesiastes capítulo 12, quando nós morremos, o corpo volta ao pó que era, e o espírito volta a Deus que o deu. O que Jesus fala na cruz, pastor Nelson? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que ele expirou. É como ele dissesse: vem morte, pode levar, eu estou me entregando pelos meus amigos. Canta, Felipe. Se você pode orar agora, irmão, ora agora dizendo: Jesus, eu entendo porque que o diabo me odeia. Jesus, eu estou entendendo hoje por que eu passo tanta luta. Jesus, eu estou entendendo por que o diabo vem sobre a minha vida e parece que vai arrebentar comigo, que vai destruir a minha alma, que eu não vou aguentar as provações. Eu estou entendendo hoje. Eu estou entendendo hoje por que eu sinto tanta dificuldade para voltar a fazer aquilo que eu devia fazer na obra do Senhor. Eu estou entendendo por que o diabo se levanta como um furacão, como um tornado, para me afastar da presença do Pai. Tua humildade colocou jardim em mim. Se você quer confessar, irmão, confesse. Tudo que tenho. Se você precisar hoje, Jesus, me perdoa. Jesus, tem compaixão de mim. Eu sou fraco. Eu não tenho forças em mim mesmo. Vem sobre mim, Espírito Santo.
sobre a minha vida. Me ajuda a ficar firme, me ajuda a não perder a esperança. Eu sei, eu estou entendendo agora. É porque tu me criou a tua imagem e semelhança. É porque tu quer ter comunhão comigo. É porque tu quer andar comigo. É porque tu quer caminhar comigo, Jesus. É por isso, Senhor. Então é por isso que o diabo se levanta. Porque eu sou aquilo que ele nunca vai ser. Eu fui comprado do jeito que ele nunca vai ser. E eu sou filho. Eu sou filho. E eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. A humildade, renova agora os filhos. Renova onde houver um coração de filho. Aonde houver um coração de filho nessa noite, renova ele, Jesus. Renova a sua fé, renova a sua esperança, renova a sua alegria, renova a alegria da salvação. Toca agora, Senhor meu Deus. Enche da tua graça, enche do teu poder, enche da alegria do Espírito Santo, enche ele de comunhão, renova nele a aliança, renova nele o pacto. Renova, Jesus, renova ele, Jesus, renova a aliança, renova o pacto. Jesus, renova, eis que as coisas velhas são passadas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e tudo se fez novo, tudo se fez novo. É novo. O que Deus tem pra ti é novo. O que Deus tem pra ti é novo. O que Deus tem pra ti é novo. É novo.
Antes faz o que apraz. Aleluia. Irmão, se você estiver bem, fica no banco. Respeitando a necessidade de distanciamento. Agora, você que Deus tocou poderosamente com a palavra, e você falou no seu coração: eu preciso refazer a aliança, eu preciso voltar para a posição de filho, eu preciso refazer a aliança, eu preciso retornar à semelhança dele. Corre para cá que eu quero orar por você. Deus não faz nada por acaso. Não existe acasos para Deus. Não existe coincidência para Deus. Você que está na sua casa, você que está nos assistindo, quem sabe você aí precisa refazer a aliança. Quem sabe você precisa refazer o seu pacto. Dobre os seus joelhos aí na sua casa, aonde você está. Mas o Espírito Santo está me incomodando, dizendo: ei filho, vamos refazer a nossa aliança. Aonde está você? Eu sei que as irmãs aqui sentiram de Deus, mas o Espírito Santo está me incomodando, dizendo: tem alguém no banco, Samuel, que precisa refazer imediatamente essa aliança. Vem, irmão, eu não vou insistir, eu tenho que encerrar o culto. Vem, meu irmão, você precisa voltar à posição que era. O diabo tem segurado você até agora, o diabo tem prendido você até agora, mas ele não tem mais poder. Jesus venceu por você na cruz. A cruz rompeu as cadeias, a cruz libertou, a cruz perdoou, a cruz transformou, a cruz restaurou, a cruz libertou, a cruz restaurou, a cruz perdoou. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Oh, e candalabaçoberreles. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Toda maldição Jesus já levou na cruz. Toda amarra do diabo Jesus já despedaçou na cruz. Toda cadeia e corrente foi quebrada na cruz. A cruz de Cristo, a cruz de Cristo tem poder. A cruz de Cristo, através do sangue purificador, remidor, sacrificial. Bem piano, você que está aqui na frente, põe a mão no seu coração. Você que está no seu banco, feche os olhos. Levante as mãos para cá. Senhor, eu não sei o que trouxe teus filhos aqui à frente, porque eu não conheço os corações, mas tu conheces. E até hoje o diabo tinha, Senhor, uma cédula. Até hoje o diabo tinha uma assinatura que prendia, que segurava, que parava, que emperrava. Em nome de Jesus, o Jesus que disse: está consumado, esta assinatura está anulada em o nome do Senhor Jesus. A assinatura naquela cédula está rasgada, as cadeias caem, as amarras são desfeitas, os pesos são caídos e você está livre em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Receba no seu coração a paz, receba a alegria, receba o renovo, receba o entendimento, em o nome de Jesus. E quem crê, aplauda o Senhor bem forte, adore a Ele, glorifique
ficar aqui na presença dele. Mas eu tenho uma boa notícia para você: a presença vai com você. A paz vai com você, porque não é o pastor, não é o tempo físico, não é os irmãos, mas é a presença dele que importa. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quero encerrar o culto dessa noite, mas com o sentimento de quero mais. Por isso eu já convido você a ficar em pé. Levante a tua mão direita ao céu. Senhor, se tu não vires para buscar a noiva tua, nós vamos estar aqui no próximo culto, Senhor. Que a tua presença seja tão real, Senhor, quanto estamos sentindo aqui nessa noite. Protege os teus filhos, guarda a sua casa, a sua família, guarda o esposo, a esposa, guarda os filhos dessa casa, cobre ele debaixo das suas asas. Foi comprado por um bom preço. Então eu peço a tua bênção sobre eles, em nome teu, Senhor, nós oramos. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém.